Falando sobre Espiritismo. Centro Espírita Equilíbrio. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um Falando sobre o Espiritismo. Hoje, sobre o tema O Poder do Não. Aqui no Centro Espírita Equilíbrio de Matão, convido os nossos amigos a responderem as perguntas dos nossos telespectadores e também de nossa equipe para que possam assim elucidar essas questões. Seja bem-vindo, Rui, seja bem-vindo, Paulo, seja bem-vinda, Regiane. Eu gostaria de direcionar minha primeira pergunta ao nosso irmão Rui. O poder do não é necessário para a nossa evolução? Sim, meu irmão, bom dia. O poder do não como o poder do sim. Os dois, está intrínseco no nosso dia a dia, na nossa vida. Precisamos tomar muito cuidado ao dizer não, porque muitas vezes o não serve para nós, em primeiro lugar, para nós refletirmos se nós estamos certos ou errados. Porém, quem somos nós para julgar as pessoas? Temos que tomar muito cuidado. Sabemos que no momento certo, as palavras têm que ser colocadas para o bem do próximo. Obrigado. Paulo, na sua opinião, como definir qual é o momento de dizer não a algo ou a alguém? Bom dia a todos. Meu irmão, eu ainda vejo o não como mais forte em relação ao sim. Temos que ter um discernimento, e prevalecer um lado amoroso para com o nosso irmão. Porque se prevalecer o nosso egoísmo, a tendência é falarmos não mais vezes. Mas temos que ser justos, apesar de não sermos Deus. Dentro da nossa justiça, entender que às vezes o não bloqueia o nosso irmão para oportunidades. Às vezes ele precisa do sim. Gostaria de fazer uma pergunta de acordo com a sua resposta. O problema está no não ou na forma que dizemos o não? Eu acho que o problema está na forma como dizemos não, a energia que colocamos de forma errada. Existe algo ou alguém que nós amamos mais do que os nossos filhos na Terra? É um amor que transcende a existência, Filhos e netos são a existência, o amor, da existência materializado. E durante o processo de educação, nós não temos que dizer mais nãos do que sim aos nossos filhos e netos, ou pelo menos não deveria ser assim, para transformá-los em pessoas e adultos de bem? Regiane. Bom dia a todos. Com certeza, é um aprendizado de construção, mas também é bastante difícil, porque existe um confronto entre o passado e o futuro, que trazemos estamos carregados de comportamentos os quais hoje não servem mais, e temos bastante dificuldade de promover esse equilíbrio, de saber qual a ponderação desse não, e entender que estamos num mundo diferente e que os nãos hoje vão ser diferentes. Então, eu vejo que é um processo bastante difícil, que cada um dentro do seu ambiente vai ter que analisar e ponderar quais são e aonde deve ser colocados os nãos e os sims. Rui, na sua opinião, será que nós somos realmente capazes de dizer o não aos outros com o mesmo amor e intenção que nós dizemos aos nossos filhos? Olha, meu irmão, eu acredito que não. Essa já é o poder do não nesse momento. Quando nós tentamos cuidar dos nossos filhos, a gente procura educá-los dentro do nosso conhecimento, dentro daquilo que nós praticamos. E tentar fazer o não para o outro, para o próximo, já é muito mais difícil, muito mais complicado para o meu conhecimento. Paulo, quando nós vamos consolidar o processo de educação, nós ensinamos as nossas crianças a não às drogas, não ao crime, não à maldade, não à violência, Então, nós temos nãos consolidados culturalmente como certos, E esses nãos, eles são para proteger, para resguardar e para dar vida, sobrevida à nossa
a existência dos nossos filhos, para que eles tenham uma vida digna, honesta, em paz e saudável, né? Então, esses nãos, eles servem para isso. Qual é a diferença desse tipo de não com o não que nós dizemos, por exemplo, aos bons convites que a vida nos proporciona, né? Quando Deus nos convida a aproximar-se dele, quando nós temos a oportunidade de instruirmos, de melhorarmos a nossa saúde, de melhorarmos a nossa mente. Por quê? Nós temos o não como, muitas vezes, como primeira resposta a essas oportunidades imperdíveis. Meu irmão, eu vejo isso como um comodismo. É muito difícil o ser humano sair da sua zona de conforto e realmente partir para o lado mais espiritual, menos material. Como o irmão disse, ainda nós misturamos um pouco a relação que temos com os nossos familiares de sangue com relação aos nossos irmãos espirituais. Lembro na Bíblia quando Jesus falou, quem é minha família? Quando a mãe dele procurou, e ele estava se referindo que ele tem que ter o mesmo amor que ele tem pelo sangue para os irmãos espirituais. Mas é uma dificuldade muito grande nossa em fazer essa comunhão. Percebe que muitas vezes dizer não é também amar? Nós temos a facilidade de dizer não aos familiares e a dificuldade de dizer aos estranhos. Olha que interessante. Então, não também é sinônimo de amor? Mas temos que tomar um cuidado, né? Porque senão ele se torna uma muleta para as nossas próprias conveniências. Então, eu vou dizer não a todos porque isso é amar, né? Então, eis o poder do equilíbrio, né? E como equilibrar o não em um mundo em que as pessoas aprenderam culturalmente a ouvir o sim, né? Apenas o sim, né? Então, como inserir o não, como não parecer rude, como não parecer uma ofensa em um mundo onde as pessoas estão condicionadas apenas ao sim, né? Observe, por exemplo, alguns países são mais evoluídos nesse aspecto, mas quando pegamos o Brasil, até para negar um compromisso, a pessoa tem que inventar uma desculpa, ao invés de dizer um simples não, com medo de ofender. Qual é a sua opinião sobre isso, Regiane? Eu vejo que é difícil, mas é um exercício de uma quebra cultural de paradigmas até, né? Mas precisamos exercitar. E esse exercício começa por nós mesmos. Porque não adianta eu sair dizendo ou não para todo mundo, ou sim para todo mundo, sem ter o autoconhecimento e sem ver se realmente isso está respaldado no que é certo e no que é errado, ou se está respaldado nas minhas conveniências. E para que esse exercício seja bem feito, é o autoconhecimento. O ponto de partida é se conhecer e observar realmente e procurar ser justo, né? É uma busca por equilíbrio, como o irmão disse, é buscar o equilíbrio e a forma de se dizer. Paulo, antes de dizer o não, nós temos que ser capazes de ouvir o não? Então, meu irmão, deveríamos, tá? Em outros povos, outros países, eles não têm dificuldade em falar um não honesto, sincero. No nosso país, há uma dissimulação. Então, as pessoas usam muito dessa forma para poder não dizer o que pensam, só para não serem duras, não serem inconvenientes. Diga sim ao progresso e à evolução e não aquilo que te afasta de Deus. Tenha uma vida equilibrada, afinal, é com equilíbrio que construímos o futuro. Fiquem com Deus. Falando sobre Espiritismo. Centro Espírita Equilíbrio.